Fala pessoal, aqui quem fala é o Monge Moderno e hoje eu tô aqui com o Guilherme The Viking e o Ricardo para a gente conversar um pouquinho sobre masculinidade. Eu já fiz um podcast junto com o Guilherme sobre masculinidade, na verdade sobre a influência dos vídeos adultos na mente do homem e como isso castra o homem, mas hoje a gente vai falar de forma mais geral, vai falar sobre outros temas, outras coisas aqui também relacionadas a essa questão aí de como a masculinidade está sendo afetada nos dias de hoje. Fala aí, Guilherme. Boa noite, Brian. Boa noite, Ricardo. Sempre uma honra estar por aqui, né, nesses podcasts. Podcasts estes sempre engrandecedores, né, sempre edificantes. E trouxemos aí uma figura bastante interessante, né? Não conheci ele recentemente, né? O Ricardo, nosso convidado de hoje. O vídeo que ele estava, acho que foi um vídeo do Júnior, comentando uma resposta que ele deu para uma mocinha, não sei o que lá. Depois até o Ricardo fala direitinho o nome dela. Fugiu o nome do canal dela, né? Meio que replicando, né, a fala dela. Achei muito interessante a abordagem também, né? Sobre um tema masculinista, essa abordagem. E foi onde eu realmente conheci o Ricardo Tomé, né? E achei interessante trazê-lo para continuarmos, né, essa abordagem sobre esse mundo masculinista, né, e principalmente a derrocada, né, a degeneração, a decadência aí do material masculino que nós podemos contemplar nessa masculinidade. Lembrando mais uma vez, né, todos presentes, todos os ouvintes, sempre bom um papel, caneta na mão, anotar os insights, porque não adianta, né, isso aqui não é Netflix, mas sim um podcast interessante, um podcast edificante, né, um conteúdo significativo em que você consiga anotar e colocar, aplicar isso de alguma forma na tua vida, né? Porque é assim que nós realmente crescemos, aprendendo e aplicando, né? A teoria aliada à ação. É isso. Ô Ricardo, fala o nome do seu canal aí, cara. Opa, primeiro, uma satisfação ter recebido o convite do Guilherme para participar com vocês aqui, já conhecendo agora o Monge, é um prazer, irmão, estar com você também, e sempre tentando trazer, né, a ideia da masculinidade para outras vias, né, que não a via mais materialista e imediatista das relações, né, humanas, né, que é o que é a vigente hoje, né? Então, eu estou na internet já há um tempinho, escrevendo, na verdade, né? Sou professor e também escritor, né? E quando eu escrevo, sempre tratando dessa ideia da inteligência emocional masculina e também tratando um pouco de espiritualidade, né? E também, claro, né, de conteúdo da comunidade Red Pill, né? Que é aliado um pouco a essa ideia da inteligência emocional, né? Tratando sobre essas relações entre os polos masculino e feminino. E através dos textos acabou então gerando, com o tempo, o canal atualmente, que é o chamado Projeto Conselho, que é onde, né, lá tratamos temas relacionados aos relacionamentos sociais, né, tanto amorosos como entre os homens. Tratamos sobre os males masculinos na sociedade, inclusive, né, um dos males de ter uma mente atrofiada, de também da ideia do corpo como um fator importante para o desenvolvimento do homem também. E, claro, né, a questão toda de como lidar com os relacionamentos modernos. Então, é um prazer estar com vocês aqui, conversar sobre driblando os algoritmos aí do YouTube e falando de algo importante, que é esse tema, né, sobre masculinidade e modernidade, né, e como ela está afetando a nós homens. Galera, só lembrando que o link dos canais aqui de nós três vão estar aí na descrição. Então, se você tem interesse em conhecer o canal do Guilherme The Viking, o link vai estar na descrição. O meu também, do Monge Moderno, vai estar na descrição, e do Ricardo também. Ô Ricardo, na sua opinião, cara, qual é o maior fator hoje em dia, o fator mais perigoso que está afetando a masculinidade, negativamente no caso? Olha, foi inclusive um dos motivadores de eu ter criado o canal em si, ter saído dos textos e indo para o fronte da guerra, né, cultural e até espiritual, eu diria.
Para mim, né, o maior fator é o que começa no cerne do seio da criação do homem, ou seja, a falta de referências daquilo que é homem. Porque quando você está num ambiente social e familiar que, além de caótico, é desestruturado, onde as ideias do certo e do errado, ou do que é o masculino e do que é o feminino, acaba virando uma área cinzenta, você confunde desde a infância meninos e garotos sobre o papel deles na sociedade. A ideia de não trabalhar, uma ideia de vocação para a sua vida desde cedo, né? De conseguir se realizar através de uma habilidade na sociedade, tornar-se útil, né? E aí, claro, né? Se a família, né, e a sociedade acabam abandonando essa ideia de construir um pilar onde você pode usar como norte para se direcionar em relação a ele, daí, claro, né, vem o entretenimento, vem a mídia, vem o que o entretenimento e a mídia elegem como o que seria os modelos ideais do que é ser homem. O que é ser homem acaba sendo dito por aqueles que possuem, como na sociedade atual, né, aqueles que possuem mais seguidores, é aqueles que vão ter o maior megafone na sociedade, portanto vão então, através desses megafones, influenciarem, né? Então é aquilo, né? São os grandes contra os pequenos, né? As vozes deles vão chegar a milhões, enquanto a dos menores a centenas, dezenas talvez. Então, e claro, né, na nossa sociedade, como a ideia dos pais e das mães presentes, né, pela desestrutura familiar está cada vez mais premente, a ideia é que o filho, né, o garoto, o menino, fique cada vez mais isolado, buscando então na internet, né, navegando, entendendo ali, né, através dos astros pop, do top 10 beautiful people, dentre os homens, o que é ser homem. E aí confunde. Ou com materialismo, né, que é os homens ricos, né, enfim, toda aquela decadência de uma hierarquia, de topos de hierarquia degenerados, né, no sentido até de comportamento e de hábitos, ou na fraqueza, né, que é o caso do homem fragilizado, de exaltar a fraqueza, né, emocional como algo positivo, né? Então acho que o cerne é a falta de espelho desde a infância. Então, eu quero fazer uma pergunta para os dois. É uma questão bastante interessante, porque hoje em dia nós sabemos que o número de mães solteiras vem crescendo cada vez mais, e o abandono das crianças por parte dos pais também vem crescendo. E isso, como você falou aí, afeta. A criança não ter referências de masculinidade, afeta negativamente essa criança até a fase adulta. O que nós vemos hoje é algo que é assustador. Homens que aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade, estão lá morando com os pais, sem saber fazer nada, não sabe manusear nenhum equipamento, não sabe consertar nada, não sabe fazer nada no seu dia a dia, só sabe ficar ali no seu celular, no seu computador, lacrando. É uma geração que está praticamente quase perdida, né? E eu gostaria de saber, na sua opinião, na sua e do Viking também, o que causou isso tudo e o que causou essa questão do homem estar cada vez mais deixando suas responsabilidades de lado, deixando os seus filhos, né? E está ocorrendo toda essa degeneração, toda essa destruição aí com a masculinidade. O que está acontecendo de fato aí? Pode começar, Guilherme. Achei muito bom, né? Muito bom essa questão pontuada pelo Ricardo, né, a respeito do seio familiar. O seio familiar é a base, é a estrutura, né? Independente de qual período, em qual período histórico nós nos encontramos, a família ela sempre vai ser a célula máter, né? De bom grado aí no desenvolvimento, principalmente do homem, né? Não vou nem falar de mulher, que também faz parte, né? Compõe a família, mas focado mesmo aqui no masculino. Né? Esse seio familiar ele é muito importante para o desenvolvimento do homem, né? O homem sendo bom em ser homem. Mas, como muito bem empregado aí pelo Ricardo, né? Essa célula familiar ela tem se degenerado já há muito tempo, né? E hoje, né? Já entrando nessa sua pergunta, Brian, hoje nós não podemos dizer que a maioria das vezes, né? Principalmente pela própria mídia,
que essa família ela se mantém estruturada, né? Esse ideal conservador, esse ideal tradicional, esse ideal do que sempre foi e o que sempre deveria ser uma família, tem se degenerado, tem se destruído. E exatamente o que nós temos visto hoje, que é essa loucura, né? Essa quantidade exorbitante de mães solteiras, né? De filhos sendo jogados ao mundo, sendo totalmente abandonados, né? Sem um mínimo de atenção, sem um mínimo de que faça com que essa criança realmente tenha uma perspectiva, tenha uma referência, não só como mãe, mas como pai. Isso Ô, Guilherme, só é uma coisa que pontuando, acaba... Oi. eu fiz essa pergunta, cara, porque no meio Red Pill, né, é muito falado sobre a questão da mulher, o lado da mulher. Mas, como a gente tá falando de masculinidade aqui, essa questão do homem estar nessas últimas gerações aí largando o filho, abandonando o filho, será que não tem muito a ver também com a destruição da masculinidade que já vem acontecendo já há bastante tempo? A questão da responsabilidade. Cara, exatamente, né? Os próprios pais hoje, os pais de hoje, os pais da atualidade, eles não têm essa perspectiva do verdadeiro masculino. Eles não são homens de verdade ao ponto do termo. Porque, cara, na maioria das vezes esses homens tiveram filhos assim, totalmente desregradamente, né? Tiveram esses filhos assim, na maioria das vezes sem querer, né? Às vezes é um acidente aí dessa loucura que é essas relações de hoje. E simplesmente o cara não sabe, o cara não quer, o cara não tem vontade, o cara não entende de fato o que é ter gerado um filho, o que representa um filho, né? Nessa circunstância. E o cara simplesmente some, o cara simplesmente desaparece, o cara simplesmente vai morar com a outra, né? Com a amante e tal. Então é muito complicado isso, cara. É muito complicado. Porque, infelizmente, é uma geração degenerada, né? Essa geração aí, millennial, e gerando uma outra geração que, ao meu ver, virá mais degenerada, né? Mais corrupta, mais desolada, né? Ao meu entender. E a gente faz o nosso trabalho, a gente tenta aqui esmiuçar, a gente tenta aqui demonstrar exemplos históricos, nós mesmos dando exemplos, né? Do que é virtuoso, do que é bom, o caminho das pedras para essas pessoas seguirem. Mas assim, no geral, ao meu ver, é aquilo que a gente já falou em outros podcasts, é o colapso, né? Isso aí é uma estrutura, isso aí é uma situação, é uma realidade que é insustentável, é algo que necessita colapsar. E o que é o colapso? Colapso são as coisas mais terríveis que nós podemos imaginar e que já vem ocorrendo um ensaio. Essa atualidade é um ensaio para algo muito maior que está por vir, no meu entender. Então, terminando de responder essa sua pergunta, Brian, ao meu ver, é uma caminhada desentendida, é uma caminhada de desentendimento desse masculino que já existe há algum tempo nessa terra, nesse momento histórico, vamos colocar assim. E isso é refletido na atualidade dos relacionamentos e principalmente dos tratamentos entre familiares. Muito bom, pode falar, Ricardo. Olha, eu concordo muito com o que o Vicky comentou agora sobre essa... Até o Brian foi complementando também pontuando ao longo da fala, desse abandono da responsabilidade. Esse é o principal fator. Agora, na verdade, consequência, né? Agora, o que seria o principal fator? Enquanto vocês falavam, eu estava maquinando aqui na minha mente e voltou tem um artigo que eu estava escrevendo, eu não cheguei nem a publicá-lo, né? Ficou em hold, que é justamente sobre isso. Na minha visão, e aí a comunidade Red Pill, né, pode espernear sobre isso, mas a minha questão é que a comunidade Red Pill ela tende a culpabilizar muito o feminismo como a causa. Mas... É só um ponto aqui, Ricardo, só um ponto. Aqui a gente não puxa saco de comunidade, não. Aqui a gente fala mesmo, entendeu? Tem essa não de bolha, tem essa de bolha aqui não. Não, com certeza, independência é tudo. Assim, eu conheço meu público, mas eles já sabem que quando eu vou criticar, não tem influência. Não sei como é, eles criticam, mas a gente ignora. Pode mandar bala aí. O feminismo, ele é uma consequência da degeneração. A causa, na minha visão, é um processo orgânico, civilizatório da modernidade, que gerou o feminismo.
toda a estrutura social, né, do avanço tecnológico, do avanço do conforto, da intelectualização do trabalho, né, que deixou de ser colarinho azul, né, do braçal, de depender da força bruta, que é predominante, né, é predominante no sexo masculino para intelectualizar, né, o trabalho. Então, você não precisa agora tirar 3, 4 pau soldando num guindaste, um cargueiro, para tirar uma renda alta. Você passa 3, 4 anos estudando, com uma prova, com um certame e tudo mais, e você tira isso. E isso aí é agênero, né? A mulher e o homem tanto podem fazer. Então, a inserção orgânica, esse poder feminino foi surgindo gradualmente à medida que a sociedade foi mudando para um caminho escolhido pelo homem ocidental. Ô, Ricardo, o seu áudio tá muito baixo. Você dá uma olhada aí. Vou chegar mais perto aqui. Tá melhor? Tá melhor agora. Ah, beleza. Então, para mim, essa ideia do papel orgânico da civilização acabou, então, gerando como fruto, né, o feminismo. Inclusive, a ideia até mesmo da pílula, né, anticoncepcional, que, enfim, né, trouxe essa ideia de liberdade à mulher, de agora controlar a sua natalidade, e o sexo agora não era mais visto como gravidez, né, e sim como um lazer, né, como diversão e tudo mais. Então, foram várias questões, é multilateral o problema. E aí, claro, né, com o conforto tecnológico, né, e com essa baixa da necessidade do homem braçal, o que acontece na sociedade materialista, utilitarista? Bom, se eu não preciso do músculo, da virtude da força masculina, então eu não vou alimentá-la em mim. Essa é a visão de uma sociedade modernizada, né? E aí, como a tecnologia foi substituindo a força, o homem então ficou, a força do homem, né, na sociedade ficou, entre aspas, inútil, né? Ficou facultativo você ter força, você ser um homem que possui força, né, tanto de personalidade como de presença, quanto física. E aí, claro, né, tem a mulher, né, o homem que acaba também baixando a sua guarda do masculino, porque muito do masculino também vem do seu externo, né, ele se coloca como homem, enquanto age como homem, se ele não precisa agir como homem, ele fragiliza emocionalmente, fragiliza mentalmente, enfim. E aí vai abandonando esse papel da responsabilidade masculina. E o que vem assumindo esse papel? Aí, né, aí sim eu concordo com a comunidade Red Pill falando sobre da questão que vem o Estado, né, como uma nova figura para amparar o feminino, que em alguns momentos demonstra essa necessidade por uma figura forte, né, de amparo, independente ou não de estar no mercado de trabalho e tudo mais, né? A essência feminina é essa ideia de buscar a segurança. E se o homem abdica desse papel social, se afasta desse papel social, seja pelas comodidades, seja pelo avanço das pautas femininas que foram diminuindo o seu papel e o avanço tecnológico, ele então vai deixar em piloto automático. E a mulher vai querer uma figura que represente isso. E a figura moderna que representa isso é o Estado moderno, né? São os próprios homens, né, interagindo entre si, criando leis para criar espaços unicamente femininos. É o vagão exclusivo para a mulher, em Brasília, inclusive, né, o espaço feminino para estacionamento, para que ela se sinta segura na hora de pegar um carro à noite, no estacionamento de uma repartição. Enfim, é o Estado criando as leis, substituindo o papel do homem, né, nesse sentido. Até, inclusive, projetos de lei para obrigar boates a colocar, enfim, né, seguranças fiscais de assédio nas boates, enfim, quer dizer, o papel que o namorado ou o homem dela faria ao lado dela, como o homem está abdicando disso, e a mulher está acostumando a não ter o homem, vai reclamar no Congresso, vai reclamar na política, no Estado, que o homem assume esse papel. Então, eu acho que tem esse papel da tecnologia que vai amansando naturalmente o homem, e numa sociedade materialista, uma coisa que não é usada é perdida, né? E a força não é buscada espiritualmente como algo ideal, e sim como algo utilitário. Você não precisando mais de força, você abaixa a bola, abaixa a guarda, liga teu seriado, joga teu videogame, não faz mais esporte, não pratica mais nada, e a mulher vai buscar esse papel em outro lugar, que acaba sendo o Estado moderno, né? Criando, então, a chamada figura moderna do homem-criança, né? Estendendo a sua adolescência para até depois dos 30, inclusive, né, galera? Muito bom. O que você acha disso, Guilherme? Deixa eu fazer uma pontuação aqui. Muito bom, cara. Mano, tava rachando pau de rir aqui, porque, cara, é a realidade, né?
E eu acho, analisando aí nesse período moderno em que nós nos encontramos, né, concordo plenamente com você. O feminismo, ele é apenas um fruto dessa árvore de decadência, né, do homem, né, homem aqui como espécie, né. E, ao meu ver, cara, na modernidade, um período bastante pontual em relação a toda essa questão elucidada por você, Ricardo, ao meu ver, cara, é revolução industrial, né? Eu percebi que nesse período, nessa periodização até o momento presente, houve um grande esfriamento espiritual. Você tocou nesse assunto, né, da questão da espiritualidade, né? Principalmente a espiritualidade da tradição, né? A verdadeira espiritualidade. Não a espiritualidade que nós vemos hoje, né? A espiritualidade leite com pera, diluída, gnóstica, enfim. Não vou entrar nessa seara, mas eu sei que você me entende. Mas todo mundo, né? Existe uma suma aqui que todo ser humano, quando ele deixa de lado, né, a tradição, deixa de lado aquilo que é perene, aquilo que sempre foi, na verdade, não é o que é, aquilo que foi talvez gestado com essa existência, gestado com essa vida, né? O manual do homem, o manual da mulher. E a partir do momento em que nós abandonamos, né, esse fogo espiritual, os seus ritos de passagem, toda a tua ritualística de transição de um menino para o homem, de uma menina para uma mulher, e nós realmente buscamos, nós apagamos esse fogo e buscamos uma vida mais utilitária, uma vida mais progressista, uma vida mais materialista. Isso é a base para uma grande confusão existencial. E é o que nós estamos vendo hoje. Como muito bem você pontuou, Ricardo. Essa confusão de papéis, essa desorientação da vida. É só você parar, você não precisa ser um gênio. Você observa a nossa realidade, você observa o nosso cotidiano, você vê que tudo está confuso. Homens totalmente desvairados, homens totalmente perdidos, homens totalmente patológicos, né? Desorientados mesmo, não conseguem compreender, não conseguem discernir o seu lugar debaixo desse sol. E as mulheres, meu Deus do céu, virou uma competição, né? De certa forma, muitas das mulheres, devido a essa revolução industrial, a essa revolução material, elas querem ser homem. Hoje a mulher, ela se coloca competitivamente em face do homem. E na maioria das vezes, né, eu falo dessa forma porque eu vejo o contexto lato por trás disso. Mas na maioria das vezes elas agem não inocentemente, né? Vamos colocar inocentemente, sem o conhecimento, sem entender a engrenagem que está por trás desse sistema, que faz ela agir dessa forma, trazendo grande sofrimento para ela mesma. Por quê? Ela está assumindo um papel que não é dela, um papel que não é da mulher. E, independente da força, independente do quão incrível a mulher seja fazendo esse ofício, isso, no fim do dia, quando ela colocar a cabeça no travesseiro, ela vai estar infeliz, ela vai estar triste, ela vai estar magoada. Por quê? Ela não está vivendo o que ela foi criada para viver. E é esse o dilema, tanto de homem quanto de mulher, já há muito tempo, mas principalmente nessa modernidade gasosa, né, que não é nem mais líquida, né, essa modernidade pavorosa, estamos vivendo. Estamos vivendo, entende? Porque é essa a realidade, porque nós abandonamos de fato... Novo termo aí, gasosa. Modernidade gasosa, exatamente. Então, nós abandonamos o fogo espiritual, o fogo da eternidade, o fogo que realmente nos traz a nossa essência para uma grande e corrupta confusão. É o que eu enxergo disso. E enquanto as pessoas elas não entenderem profundamente, tanto homem quanto mulher, não entenderem profundamente que essa vida ela é insustentável, esse estilo de vida é insustentável, essa busca louca pela matéria, essa busca louca por dinheiro, por ter em detrimento do ser, isso vai colapsar, porque é insustentável, no meu entender. Exatamente, cara, exatamente. Tá uma situação complicada, né? E o homem, pelo que eu vejo, pelo que eu percebo,
ele está com uma ausência muito grande de sentido na vida. Ele não está conseguindo encontrar um propósito para ele. Tem esse niilismo que está generalizado na sociedade, né? Que faz o homem ficar completamente perdido. Então eu vejo que essa é uma questão que afeta muito o homem. Inclusive foi até falado naquele filme Clube da Luta, né? Que o homem ele não tem mais guerras para lutar. A guerra dele agora é a guerra espiritual, é a guerra com ele mesmo, a guerra interior. E o homem tem ficado completamente sem saber o que fazer, à mercê do Estado, como já foi falado aí, né? À mercê de todas essas porcarias que são jogadas na cabeça dele, do progressismo, da mídia. Então, primeiro, acabamos com o homem, né? Primeiro, eu acho que o que eles pensam é isso. Primeiro acabam com o homem, primeiro acabam com aquela força, a força motora da sociedade, para depois fazer qualquer modificação, qualquer coisa que eles quiserem depois. Primeiro destruíram o homem, estão destruindo, estão em processo de destruição, né? E depois vão fazer o que eles quiserem, como foi dito aí pelo Guilherme aí, que isso daí, obviamente, é um plano, isso daí não é algo que está acontecendo somente por esses fatores mais naturais, assim. Isso daí provavelmente tem algo por trás disso aí, tem uma cartilha, né? Tem algo aí que está sendo feito para poder causar, para poder transformar o homem em um ser afeminado. E exemplo disso é o BBB, né? Exemplo disso é o tal do Fiuk lá, por exemplo, recentemente lá, que com certeza aquilo dali é uma encenação para poder passar valores para o homem moderno, valores estes que destroem completamente a masculinidade. Correto, Ricardo? O que você acha disso? Não, perfeito, perfeito. É essa ideia dessa, como eu posso dizer, imanentização da sua vida, né? Tudo é no terreno, tudo. Você acaba trocando de deuses, né? Porque nós temos um anseio por significado e por propósito. Se você retira a camada espiritual, você vai ter que, como a essência do ser humano é essa, mudar e trocar essa camada espiritual por alguma outra coisa. E o que entra no lugar no mundo imanente, no mundo material, no mundo físico, é a política. Por que o progressismo parece uma seita hoje? Porque tem aspectos, de fato, de religião, né? Religiosos ali, né? Dogmáticos ali. A espiritualidade, ela busca ela não se preocupa tanto com o mundo terreno, alguém que é espiritualizado, porque ele entende que a sua, entre aspas, né, varia de cultura para cultura, a sua recompensa está no eterno, está no pós-vida. Então ele não se preocupa, ele não tem um caráter revolucionário, imediatista, de mudar as coisas no aqui e agora, mas o Deus da política tem. Então, você quer ver o paraíso na Terra no seu tempo de vida, quando você muda o Deus da espiritualidade para o Deus da política. E aí você vê com essas pautas revolucionárias, de você querer em 1, 2, 3 anos, querer mudar o comportamento masculino de centenas, milhares de anos. O homem tem que ser homem e tem que ser mulher, a mulher tem que ser homem, ou melhor, na verdade, ambos são descaracterizados, né? Nem a mulher se masculiniza na verdade. Na verdade, ela vira uma biomáquina, ambos viram uma biomáquina, que é você sendo um ente sei lá, até defecante, né, respondendo aos estímulos do capital, do lucro, né? O que as mulheres, né, usando das cans e dos vídeos dos portais OnlyFans para poder gerar lucro, né? Já acabou as estribeiras, e você vai perceber cada vez mais isso, né? Sim, com o TikTok agora, Kawaii, o negócio tem piorado bastante. Sim, e essas plataformas fazem vista grossa, né, para esse tipo de conteúdo, né? Deixam passar um conteúdo cínico, onde há a sexualização, mas finge não ter sexualização, né? Como, enfim, joga na aba do Instagram lá, vê uma mina de classe média genérica rebolando, sabe? Mas ela só tá dançando, então pode, de qualquer forma deixa. Aí se você, o Guilherme, bota só a tag Red Pill, você toma um Shadowban. Então, quer dizer, o critério da plataforma, sabe? A sexualização é permitida, mesmo que velada, mas pautas específicas são cortadas, mesmo que o conteúdo seja de uma linguagem mais tranquila, mais acessível, pouco agressivo e tudo mais. Então, assim,
é uma guerra cultural que acontece nesse front, né? Cada vez mais tornando até, né, virtual viável. Por quê? Porque a tendência vai ser essa, eu imagino. Já está sendo, na verdade, mas ainda em portais isolados, como o OnlyFans, aquela coisa privada, acesse aqui, assine aqui. Mas cada vez mais o mainstream vai ser invadido por uma legalização uma permissividade cultural como meio de vida. E você, futuramente, que está me ouvindo aí, vai acabar sofrendo vergonha na roda de amigos daqui a 5, 10 anos, quando falar que largou da sua esposa porque ela estava ganhando dinheiro com redes sociais privadas onde ela se mostrava seminua em troca de dinheiro. Você vai ser o ridicularizado, que hoje é o contrário. O cara, realmente, cara, mas que mulher promíscua, cara, mete o pé desse relacionamento. Já tá começando, Ricardo, já tá começando um movimento agora de, tipo, se não me engano, fobia, alguma coisa assim. Você já ouviu falar disso? Não, calma aí. Eu vou até jogar no Google depois disso aqui. Sim, elas estão falando que o homem que não aceita isso, que fala mal de qualquer forma dessa troço que nós estamos vendo aí no TikTok, o que você falou aí, desde a light até a hardcore. O cara é taxado de homofóbico. Não, o negócio tá sinistro. E o engraçado, né? O Guilherme tá morrendo de rir ali em off. Mas cara, e o pior, se você agora que já está sendo ridicularizado, né? Por não aceitar uma mulher que possui um passado diferente do teu, né? Eu não defendo aqui a promiscuidade masculina. Deixe claro isso, né? Não, você merece aquilo que você pratica. Eu deixo isso claro, sempre, né? A mulher não tem um peso maior por ser promíscua. Você, homem que e deseja uma mulher puritana, os caramba, tá totalmente errado. Esquece isso. Mas eu falo aqui com uma audiência que eu imagino, né, que esteja num caminho diferente, né? Então é o seguinte, se você começa a não buscar uma mulher com um passado diferente do seu, né, e é ridicularizado, o que elas fazem, né? Qual é o discurso agora que está começando a surgir no mainstream? Homem de verdade deve assumir uma mulher independente, ou seja, né, começa a jogar a cartada do gênero de novo, né? Voltando, aí quando é conveniente, volta aos anos 80 para sacar a carta do que é homem ou não de verdade, para deixar o homem que discorda disso envergonhado. Homem de verdade aceita a mulher que já possui, né, uma família, né, filhos e tudo mais. Homem de verdade aceita uma mulher que tenha sobrepeso. Homem de verdade... Ricardo, e eles adoram mostrar isso na mídia, cara, porque recentemente teve o caso lá da Mia Khalifa, né, que um cara lá assumiu ela. Sim. E, tipo, lacração atrás de lacração, como ele é um homem de verdade. Teve também agora o caso daquela GP lá. Qual o nome mesmo, Guilherme, dela? A saudosa Bruna Surfistinha, pô. Exato, isso aí mesmo. Bruna Surfistinha, que parece, vai ter gêmeos, o cara lá assumiu ela lá, então... Se você fala alguma coisa com relação a isso, eu já fui xingado por falar algo com relação a isso, entendeu? Eu falei que o cara, não vou nem falar aqui porque eu sei que eu vou ser xingado aí à vontade. Não, meu canal já acostuma a minha audiência a isso. Tanto que no vídeo retrasado eu comentei de um pastor, né? Eu falei com relação a. Eu falei, com relação à dignidade do homem. O homem ele tem que ter um acesso à dignidade também. Porque se o cara ele assume uma mulher que teve um passado como o dela, que praticamente o Brasil inteiro já se aproveitou dela, ele tá ali mostrando para as outras mulheres também, né? Por isso que a gente fica indignado. Né? Ele tá mostrando para as outras mulheres que, cara, você pode fazer o que você quiser que você vai ser recompensado no final, cara. Exatamente. Você vai ser recompensado. Normatizando, né? Normalizando, é a mesma coisa de pegar Só fazer um comentário aqui de algo que o Ricardo falou que eu achei muito, muito interessante, e senão eu vou acabar esquecendo, e eu acho que vai ser muito interessante não perder isso aqui nessa live, porque norteia muito essa questão do que você estava falando a respeito do vazio que se encontra, vamos colocar assim, né, a humanidade de uma forma geral, né? Você falou da questão dessa meta política, né, e a questão ideológica que
de certa forma, substitui a religião, né? E isso eu achei muito interessante, a visão que você deu, né, a respeito dessas ideologias, da política, né, esse partidarismo que veio de fato para ser a nova religião, né? Ou seja, a tradição ela vai cada vez mais sendo ofuscada pelas novas religiões ideológicas e partidárias dentro desse âmbito estatal, desse âmbito político, né? E realmente o problema é que essas pessoas vazias elas não conseguem enxergar toda essa engenharia social que tem por trás, né, desses partidos, e principalmente as mentes geniais e maldosas que confeccionam todo aquele estatuto, toda aquela mensagem, toda aquela retórica, toda aquela dialética contendo, né, que é contida dentro desses papéis que norteiam essas ideologias, que norteiam esses partidos, e que enchem essas pessoas desse conteúdo que é extremamente pernicioso. E às vezes são pessoas que, no fundo do coração delas, não são pessoas que desejam fazer o mal, que desejam propagar o mal, mas são pessoas tão vazias, são pessoas tão desnorteadas e tão distantes do que é real, do que é tradicional, do que é perene, do que é clássico, que essas pessoas elas acabam, né, num transe, né, porque esses gênios por trás dessas ideologias são maldosos, são geniais e realmente sabem exatamente usar essa agenda. E o que acontece é isso. Essas pessoas, elas, por mais que no fundo do coração delas elas não desejam o mal, elas estão tão cegas, estão tão anestesiadas, que elas propagam algo que elas sequer entendem. Muito pior, sequer conseguem visualizar a raiz daquilo que elas hasteiam a bandeira. Muito legal essa sua contribuição, Ricardo. Aí eu tive que dar essa pontuada também só para em caráter de complementar mesmo. Complementar não, suplementar, né? Não, é justamente isso. E eu, até como recomendação, caso alguém, tanto participantes aqui e os ouvintes não tenha visto, né, a própria ideia, o conceito do seriado, né, Deuses Americanos, né, do Neil Gaiman, que veio do livro, é a ideia justamente dos deuses antigos contra os deuses novos, né, que são os deuses antigos, os deuses da tradição, né, de várias tradições, né, desde das religiões afro, desde as religiões escandinavas, desde as religiões da religião cristã, né, e tal, contra os novos deuses, né? E a ideia da série é isso, né? Até uma ideia esotérica, né, de espiritualidade, que quanto menos um deus tem seguidores, mais ele perde. Magnífica essa obra. Mas ele perde audiência, né? Mas ele perde lugar. E quem substitui? Os deuses modernos, que são o quê? A mídia, o entretenimento, que na série são personificados, né? Então tem o ator que interpreta ali, né, fisicamente a mídia ali, ele tem bem mais poder do que os deuses antigos, que já estão esquecidos pelo tempo, né? Então é muito legal essa série, quem não acompanha com esse olhar que vai pegar muita coisa ali legal, até para abrir um pouco a visão sobre os deuses que você está louvando e as ideias que você está cultuando hoje, né? De repente até já são novas deidades aí, a política, o entretenimento, ou sei lá, os youtubers top 10 do Brasil, ou aquele teu ídolo teen, musical e tal, enfim, né? Eles recebem a sua atenção, recebem os seus pensamentos, né? Eles são alvo de você, né, da sua atenção 24 horas por dia. Ele urina, você sabe, ele traiu, você sabe, ele casou de novo, você sabe. Então, enquanto os deuses antigos, né, estão sendo esquecidos dentro da sua rotina, né? Quanto tempo você resguarda para a espiritualidade real e quanto você guarda para ficar acompanhando treta dessas pessoas no Twitter, Instagram, enfim, né? Assina revistas para acompanhar, o pay-per-view do BBB, meu Deus, assim, se falasse isso há 100 anos atrás, eu ia achar que você está escrevendo um romance distópico, assim, sabe? Mas é justamente isso. Eu acho isso muito fera, cara, assim, eu já fui um pouco ortodoxo, né, eu já fui bastante ortodoxo nessa questão de se divertir, né. Cara, eu acho que não tem problema, assim, não tô replicando você não, Ricardo, não me entenda mal, mas assim,
Cara, eu acho que tem que ter sim, a gente tem que ter o lazer, a gente tem que ter esse momento. Eu gosto, cara, às vezes de pegar aí, igual o último vídeo que eu postei lá no canal principal, a respeito do motorista lá que pegou a interesseira lá na balada. Cara, isso é legal. Você tirar Não, esse... com certeza, com certeza. É o equilíbrio. Você tirar isso. Eu vejo isso hoje com bons olhos. Eu não vi antigamente. Pra mim era só estudar, era só sentar, era seriedade, não tem riso. Só que a vida, ela é importante a gente dar vazão pro riso fácil, pro riso bobo. Às vezes realmente ver um conteúdo bosta mesmo, né? Desculpe até o termo. Mas assim, isso tem que ser 1% da nossa vida, né? A gente tem que dar vazão a isso sim. Mas assim, a gente tem que ter tudo muito bem disciplinado, né? Tudo dentro de uma pauta litúrgica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que no interim, né, do dia, nos finalmente, a gente realmente separe um tempo para dar umas risadas, para entrar naquele canal do Telegram, que o nego só posta besteira, né? Pra gente falar com aqueles amigos também que só falam ladainha. Por quê? Isso aí dá uma espécie de reboot na nossa mente, né? Então, assim, já demonizei por muito tempo essas questões. Hoje, assim, eu aprecio um pouquinho, assim, sabe? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Posto um conteúdo degenerado, mas com a mensagem, assim, por trás, Red Pill. Pode falar. Mas a questão aí, cara, é que, às vezes, o que acontece é o seguinte, que você acaba deixando de perceber que o que joga esse conteúdo, geralmente, são mídias, no caso, são redes sociais, são, sei lá, aplicativos que são viciantes. Então, às vezes o cara, vou dar uma olhadinha aqui, e quando você vai ver, você tá ali com o olhar fixado naquilo dali, não consegue parar de ficar olhando meme, olhando essas coisas. Então, às vezes o cara fala, vou dar uma... Vou me deixar, sei lá, mexer no Twitter um pouquinho, vou dar uma olhada nas notícias do Twitter. E quando o cara vai ver, isso que é algo que nós criadores de conteúdo, sofremos um pouco, que a gente é obrigado a ficar consumindo essas coisas. Porque se eu não fosse criar conteúdo nenhum, eu não consumiria nada disso. Mas a gente é obrigado a isso. Então, quando o cara vai ver alguma coisa no Twitter, vai ver alguma coisa no Instagram, quando ele vai ver, bicho, o cara já tá lá preso naquilo dali, o cara já foi algemado, tá ligado? Então é um trojan isso daí, é um cavalo de Troia. Os caras, eles confeccionam aquele aplicativo, confeccionam aquele programa ali justamente para mexer no seu sistema de recompensa e te manter ali aprisionado. Você acha que você está no controle, mas na verdade você não está. É aquela história do cara que está fumando há anos e o cara fala, eu não sou viciado, eu fumo todo dia, mas não sou viciado. Tá ligado? É basicamente isso. Então tem que tomar muito cuidado. É muito isso, Brian. A ideia, inclusive, porque a nossa geração sofre da falta da incapacidade de administrar o seu tempo. Essa aí gera, enfim, ansiedade ou depressão, né? Passado ou futuro, né? Eu nem falei da questão de você estar abrindo portas para todo esse conteúdo progressista, toda essa porcaria entrar no seu subconsciente, né? Sabe? Porque isso é poderoso, a gente não... Sim, muito, muito. Inclusive, eu até faço uma comparação analógica, né, analogia, com relação a você comprar ingressos para um cinema ou para um jogo, por exemplo. Você reservou um tempo onde você vai ficar ali 1, 2, até 3 horas sentado, absorvendo bobagem, rindo, se divertindo, entretendo, entrando em outro mundo. Mas aí, quando você sai, fecha as portas, acabou a pipoca, acabou a sessão, pagou a tela, você sai da sessão de cinema, o mundo tem que voltar, o mundo real tem que voltar. Mas é aquilo que o Monge comentou, não volta. Porque quando você vai fisicamente para o lugar, você usa um lugar para tal coisa, e você sai de lá fisicamente, você tem essa dimensão física de sair do lugar. Mas quando você tá na internet, você no virtual não há, né? Você não há esse espaço físico para delimitar, aqui acabou a brincadeira. Eu vi Vingadores 5, 6, sabe, me diverti lá vendo o romance Y, o romance X, o Stark, o Homem-Aranha lá, chorei, legal, vambora. Agora é realidade, peguei o ônibus para casa, vambora, focar e tal. Não tem esse divisor físico da rotina. E aí é aquilo, né? Se você não tem uma mente forte, né, na base,
mano, você vai no automático. A indústria vai preencher por você o tempo livre que você não consegue administrar. E aí ferrou. Aí você, daqui a pouco, tá vendo o 10º vídeo Ô, Ricardo. De, sei lá, bobagem no YouTube, porque o recomendado já foi feito ali. É o clássico, né, Ricardo? É o clássico. O cara vai lá, abre o X-Vídeos lá pra ver um videozinho normal, natural, tá ligado? Aí quando vai ver, tá no recomendados lá, um videozinho um pouquinho mais hardcore, sei lá, um negão lá fazendo alguma coisa lá, depois já tá num vídeo de Q-Code já, tá ligado? Depois já vê que tá gostando do negócio, já começa o site vai indicando, ele vai jogando pra você. Então tem um processo... Isso aí... Pode falar. Isso aí é uma questão, rapaziada, é uma questão até que eu sou extremamente defensor da não existência do livre-arbítrio, né? Isso é até uma questão teológica de grande confronto, né? Nesse meio da galera que estuda teologia e tudo, né? Porque, cara, o que é o livre-arbítrio? Assim, na minha compreensão, o livre-arbítrio existiria se, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma namorada, né? Eu gosto muito da minha namorada e ela me traiu e acabou a relação e tal. É óbvio, o que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer. O que seria que o livre-arbítrio, essa vontade? Eu ter a vontade livre de escolher, nesse momento, não sofrer por algo que aconteceu, que eu fui acometido devido à traição. A minha vontade, ela seria livre se eu tivesse a capacidade de escolher não sofrer nesse momento. Mas não, eu vou passar dias e muitas pessoas passam meses sofrendo por algo que elas não têm controle. Então, ao não entender, existe arbítrio, que seria, no caso, a vontade, mas essa vontade ela não é livre. Mesma coisa o exemplo que o Ricardo deu. O cara vai... Eu mesmo tô cansado de sofrer isso na pele. Às vezes, quando eu vejo uma série, às vezes eu vejo um filme... Cara, a gente demora um tempo pra desabsorver. Essa palavra é um neologismo, mas não tô nem aí. É liberdade poética. A gente não consegue desabsorver... Não, você pode falar o que quiser, Guilherme. O que quiser, é isso aí. A gente demora... Pode inventar palavras aí. É isso aí. Aqui a gente demora pra desabsorver aquele momento, aquela felicidade, aquela alegria, aquele torpor. Demora para deixar de agir dentro do nosso espírito, né? E isso porque, de certa forma, até certo ponto, nós somos pessoas fortes, né? Pessoas mentalmente fortes, pessoas disciplinadas, pessoas que sabem muito bem aonde querem chegar, pessoas que possuem uma liturgia diária de prática e de hábitos e de exercícios, enfim. Se para nós é difícil, você imagina para o homem médio. Imagina isso para o homem médio. Exatamente. Mas você puxou a questão da teologia, mas existe até estudos científicos com relação a isso, cara. Que a gente, em grande parte, né, funciona no automático. A gente funciona no automático, aquilo que é programado na gente, no nosso cérebro. Então a gente faz essa programação aí, né? Por meio de, por exemplo, você se vicia em um site adulto ou em um aplicativo. O seu cérebro ele te joga para aquilo dali, cara. Ele te joga para aquilo dali várias vezes, você não tem controle. A não ser que você esteja num nível de consciência muito alto, que é algo muito difícil para as pessoas hoje em dia, que com certeza a grande maioria das pessoas estão praticamente no automático, tanto as emoções, as ações, é tudo no automático. Então, é muito difícil para as pessoas hoje em dia terem esse livre-arbítrio, entre aspas, aí, porque o noso cérebro, a grande parte é inconsciência, né? Que joga a gente, o subconsciente. É muito isso, Guilherme, vocês mataram aí a questão, você é livre até quando, né? Até que ponto termina você e começa o mundo te influenciando, os algoritmos te influenciando, a tua criação te influenciando, né? E eu até, sempre que eu vou falar com a galera sobre livre-arbítrio, essa ideia da liberdade hoje em dia, né? Que é ser livre e tudo mais. Se você acha que liberdade é fazer o que você quer, seguindo suas paixões, os seus desejos, os seus instintos, né? Quando você desejar, você é tão livre quanto um babuíno na selva. Você está fazendo o que você quer, na base do que você quer, você se igualando. É um escravo dos sentidos, né? Ele é um escravo dos sentidos, das emoções.
Exatamente, aquela ideia, a idealização de que você é livre, você vai ver um pássaro voando, olha lá, que liberdade, eu aqui no meu trabalho, ele lá livre voando. Não, ele tá indo, sei lá, caçar, copular, dar um mergulho no lago ali e tal, enfim, você não é, ele não é livre, você está idealizando uma liberdade a partir da perspectiva de uma sociedade moderna, que já está adoecida, né? E outra, né, você é livre, será mesmo, né? Você vai no mercado e você está numa prateleira, um exercício que eu às vezes comento sobre, né? Você quer comprar um sabão em pó. Você não sabe a marca ainda, mas você acha que é livre para escolher. Eu vou lá comprar o que eu achar que tem que escolher. Você é limitado entre as marcas que tem disponíveis ali, né? Exatamente. Já está pré-selecionado para você quais as marcas que estão disponíveis. Então, você não foi livre, já foi pré-selecionado para você. Exatamente. Esse princípio aí, o Ricardo, é utilizado até na mágica. Na hipnose, na mágica, é utilizado esse recurso aí de você mostrar uma opção ali, opções ali, né, que são limitadas e fazer a pessoa acreditar que, na verdade, ela tem liberdade. Na verdade, é uma armadilha isso aí. Pode continuar aí. Não, justamente isso. É tipo, em qual mão que tá, né? E se não tiver nenhuma das mãos? Se ele te jogou para trás, tá no móvel de trás, ou no chão, ou no pé, sabe? Mas em qual mão que tá? Adivinha. E aí você vai lá, qualquer uma das mãos está errada. Sabe? Então, essa pré-seleção, né, usando o exemplo da mágica que você deu, adaptando, né? Mas é isso, é justamente, você não tem essa liberdade. E aí entra, né, o lance, inclusive, do que estávamos comentando por fora, né? Que era o estoicismo, né? Da ideia desse resgate, de amenizar a perda desse livre-arbítrio, né? A falta dele, né? Que é você domar esses instintos, né? E conseguir conscientemente guiar essas emoções para um lado ou para o outro, né? E tem até um cara que eu acompanho, né, na gringa, ele tem um livro chamado Disciplina igual a Liberdade. Vocês já ouviram falar dele, Jocko Williams. E ele é justamente isso, né? Hoje em dia é o contrário, né? A gente acha que liberdade muito fera. falta. Sim, a gente acha hoje em dia que liberdade é a falta de disciplina, né? Você fazer o que quer na hora que quer. Mas ele vai na contramão, né? Ele é um Navy SEAL, né? Ex-Navy SEAL, né? Aposentado. E ele diz que, na verdade, a disciplina é que guia a liberdade, né? A disciplina é igual à liberdade, que é quando você escolhe sentir, escolhe fazer, mesmo quando você não quer fazer, é quando você está mais próximo de algo parecido com a liberdade. E não você se acostumar, se fazer uma analogia do ser humano livre como você sendo um bicho no reino animal fazendo o que quer. Então, galera, é por isso que eu falo da importância da meditação. Porque quando você medita, você está elevando a sua consciência praticamente. Você está observando processos que são, na maior parte do tempo, automáticos, que são, na maior parte do tempo, inconscientes. Então, quando você está ali sentado, ou de qualquer forma, com os olhos fechados ali, se observando, você vai percebendo essas cordinhas aí que te manipulam, entende? Então, pode haver um limite para isso? Pode haver, mas quanto mais consciente, melhor, né? Quanto mais consciente, melhor. Nem todo mundo consegue chegar a um nível de consciência muito alto, mas a meditação, ela é uma forma muito boa de você estar abordando essa questão aí, de você estar se tornando cada vez mais consciente. Como eu falei, a maioria das pessoas, elas agem no automático, agem pelo instinto, pela emoção, né? Tipo, surgiu uma situação, o cara vai lá automaticamente e explode, faz alguma coisa. E pela meditação, você vai aos poucos observando esses processos, às vezes até lembrando da situação, né? E observando o que aconteceu na sua mente, observando aqueles processos mentais que passam pela sua mente, aqueles sentimentos, e você vai tendo naturalmente um maior autocontrole com relação a isso. Então, de uma forma prática, eu diria, para você começar a se tornar mais consciente, o método da meditação, da autoobservação, ele é uma ótima forma. É uma ótima forma de você começar a fazer isso. Pode falar aí, Ricardo, sobre o estoicismo. Exatamente. Só ponderar um negocinho aqui. Sobre a questão da liberdade mesmo. O que o que a galera de hoje precisa entender é que a liberdade desordenada, ela é morte. A verdadeira liberdade, muito bem falado, né? Eu concordo em gênero, número e grau, né?
muito bem expressa a questão da disciplina também, né, que gera liberdade, tanto o Jocko Willink quanto o próprio David Goggins, né, que são os dois Navy SEALs que eu mais acompanho, assim, né, e que tem mais audiência, né, os caras têm uma filosofia de vida muito incrível e eu sigo em várias questões, em vários quesitos da minha vida, mas assim, numa visão mais holística, né, transcendente, mística, teológica, a liberdade que o mundo prega, vivencia nessa modernidade, leva à morte. Porque a verdadeira liberdade ela tem que ser amparada em leis, em regras, em estatutos, pautada na moral, na ética, em princípios que realmente vão gerar essa liberdade. O que você está pautado na liberdade verdadeira? Você caminhando diariamente nas virtudes, você é livre e você sabe que se você chegar num determinado ponto, dali para frente você não vai. Porque você, como uma pessoa virtuosa, uma pessoa de visão, de entendimento, de virtudes, você sabe que dali em diante o colateral colhido é agravado, é agravante. E é isso que a liberdade moderna não norteia. E é onde muitos caem em grande cilada. Essa falsa liberdade que leva à morte. O verdadeiro livre, né? O rei filósofo, ele entende muito bem isso. Ele é livre principalmente no seu desapego. A maior liberdade que existe, que é uma liberdade que, de certa forma, ela é aceita no berço da tradição, em comunhão com as religiões mais difundidas no mundo, é, de fato, o desapego do mundo e dos grilhões dos sentidos, né? Os grilhões das paixões e tudo aquilo que, de certa forma, mantém o homem preso aqui nessa terra, nesse momento, nessa existência terrena. E exatamente isso, o homem virtuoso, existiram muitos homens, né, na própria Roma e Grécia Antiga, homens de desapego, pautados também na ciência estoica, né, nos princípios estoicos, que eles atingiram grande liberdade. O próprio, fugiu o nome dele, cara, o cínico lá, que confrontou Alexandre o Grande, fugiu o nome dele agora, Você lembra, Ricardo, o nome do cínico lá, do... tá na boca o nome dele, cara. Não lembro. Enfim, ele... Pula o nome. Por nome. Algum ouvinte vai lembrar dele. Começa com E, mas fugiu o nome agora. Enfim, ele exerceu... existe uma filosofia chamada cinismo, né? Que, de certa forma, é um comportamento de cão, né? O homem se comporta como um cão, aquela perspectiva de cão, o desapego. É um pouco louco. Eu prefiro me manter no estoicismo, mas em algumas coisas ele tem semelhança. Então, Diógenes, lembrei, Diógenes, ele desfrutou de uma liberdade verdadeira, porque, de certa forma, ele pautou-se na virtude, que é exatamente esse abandonar das paixões e dos vícios mundanos, e realmente ele contemplou o ser, mas pautado nessas virtudes. Olha, até aqui eu posso ir, porque se eu seguir, eu morro. Se eu seguir, o colateral é X, é Y, entende? Então, ele se norteava nessa moral, nessa ética, nesse catálogo estoico, vamos entender dessa forma. Então, ao meu ver, a grande liberdade está nesse desapego pautado nas virtudes. E é tudo o que a modernidade material, progressista e utilitária desconhece, ao meu ver. Esse desapego que você fala com relação ao mundo, né, essa forma de falar aí, começa quando o cara ele se auto-observa, ele observa suas emoções e ele percebe o processo emocional que leva ao apego, que leva ao desejo, etc. Então foi isso que o Buda lá fez, né? Ele observou propriamente, observou os próprios processos, e uma vez que você percebe que o desejo ele é um processo mental que pode ser observado, e uma vez que ele é observado, ele automaticamente é meio que controlado, né? É como você observar a sua respiração. Quando você observa a sua respiração,
automaticamente você já está no controle sobre ela. Então, quando você começa a perceber o sentimento, o processo automático que está ali por trás ali, você vai criando esse controle natural do negócio. Então, o desapego, ele acontece quando a pessoa ela se auto-observa. E uma coisa que é muito importante hoje em dia é o homem ele se auto-observar, ele se colocar, como a gente falou num podcast recente sobre solitude, Guilherme, o cara ele se colocar em solitude, ele se colocar em momentos em que ele pode ali fazer uma autoanálise para que ele não fique tanto no automático, ele não fique tanto sendo controlado, porque hoje em dia a gente está sendo bombardeado pela mídia, bombardeado por essas ideologias progressistas aí, por toda essa merda que está por aí. Então, se o homem ele não tiver essa capacidade de se auto-observar, essa capacidade não, essa iniciativa de se auto-observar, vai ficar complicado para ele, vai ser cada vez mais controlado. E eu acredito que algumas pessoas realmente precisam de início de algo pronto, tá ligado? Uma ideia pronta para que ele possa seguir essa ideia pronta, para que haja ordem. Mas o ideal mesmo é que o homem ele se observe, ele se questione sobre suas crenças, sobre tudo que rola ali dentro dele, por meio da auto-observação, do silêncio, e por meio disso ele vá ali se conhecendo mais e construindo, né, as suas crenças com base naquilo que ele percebe, naquilo que ele observa. Então isso que falta em muita gente, porque muita gente meio que aprende uma coisa, às vezes desde criança aprende uma coisa e segue aquilo dali cegamente. Por exemplo, um cara vai, não estou falando contra a religião não, mas um cara vai numa igreja e um pastor fala assim, você não pode desejar a mulher do próximo, tá ligado? Só que o cara ele não tem nenhum embasamento, às vezes, o cara não leu a Bíblia, o cara não fez nada, não se auto-observou, não fez nada. E ele pega aquilo dali como uma filosofia, como um caminho que ele deve seguir, mas o cara não tem nenhuma auto-observação. O que acontece? Ele ainda está amarrado ainda nos sentimentos, nas emoções, nos desejos, e ele se deixa levar por esses desejos. Então, de nada adianta, ele vai acabar reprimindo, tentando reprimir esse desejo, e isso vai acabar se transformando em um monstro dentro dele, e vai acabar explodindo. O cara pode... Imagina, se ele começa a reprimir isso daí, não, mas o pastor falou tal coisa, então não posso fazer isso. E fica ali, durante anos, ali tentando reprimir o desejo da mulher, e quando vai ver, o cara tá lá batendo punheta pra trás. Tá ligado? Ou não é? Nada como uma boa filosofia absorvida da maneira errada para gerar esse tipo de recalque aí, né? Já puxando aí a psicanálise, né? Mas é justamente isso, né? A ideia, inclusive, do estoicismo, né? que o Guilherme estava comentando, que o Brian já matou aí dos falsos estoicos aí, né? Que na hora do culto lá é o varão reto. Exato, Ricardo. Porque eu vejo muita gente falando, mas o estoicismo, temos que seguir o estoicismo, tipo uma religião, tá ligado? Mas o estoicismo, para mim, ele meio que acontece naturalmente quando você transcende os desejos, quando você transcende muitas coisas, muitos processos da sua mente que são ali prejudiciais, tá ligado? Então, por meio da observação da mente, você acaba transcendendo isso naturalmente. Exatamente. As pessoas, às vezes, fazem um sectarismo, né? Entre uma filosofia e outra, uma religião e uma filosofia. O próprio estoicismo influenciou fortemente o cristianismo. Inclusive inserindo essa ideia do exame de autoconsciência, que é o que você falou. É você parar, né, e ter uma vida, entre aspas, com caráter devocional, né, com traços devocionais no meio dela. Né? Você aprender a fazer coisas com essa camada devocional, ou seja, você lê por ler, no automático, para depois postar que é um leitor, que leu 30 páginas por dia, ou você lê, né, de forma reflexiva. Né? O próprio Sócrates dizia isso, né, que uma vida que não é autoexaminada não vale a pena ser vivida. Né? Como assim a pessoa vai no automático através desses... se vê uma coletânea de frases, né, que o empolgam a viver uma vida reta, o cara vira a esquina saindo do culto, se afasta do livro e já cai de novo. Né? Por quê? Porque ele não absorveu isso de forma plena na vida dele. Ele está
é um dos outros falsos deuses da modernidade, né? Motivação é um falso deus. Sabe? Você tem que acostumar, né, a sua mente a fazer coisas que você não quer fazer. E uma delas é você, né? Perfeito. Igual essa indústria de coaches aí, né? É isso, né? O cara vai lá, cara, você consegue, bota a camisa social aberta no peito e o perfume X e mete bala na balada. O cara, eu vou. O cara, né? O jovem, o adulto criança, né? Vai pra balada, dá de cara, né? Porque não é isso que o alimentaria, né, em vários sentidos, o cara volta, pronto, tá em depressão de novo. É isso, sabe? É complicadíssimo. Então, o estoicismo, né, ele tem as suas, se eu não me engano, são 4 virtudes cardeais, né? É a temperança, que seria a prudência, né? Meio que prudência, né? A justiça, né? Já no conceito grego de justiça, que eu não vou nem abrir parênteses aqui, senão... a coragem, que seria uma espécie de fortaleza, né? O ato de fortaleza, e a sabedoria, né? Então são 4 virtudes que você trabalha, né? Você fala virtudes, mas quais virtudes, né? São basicamente essas, né? A partir delas você desenvolver. Mas o cara não, ele consome estoicismo, consome religião como se fosse o fast food do ocidental, sabe? Quando o cara tá de saco cheio, pratica yoga, como se fosse yoga matinal sem vazio, sabe? O cara faz yoga porque viu que relaxa. Mas ele não estudou o yoga, ele não sabe... Ricardo, isso acontece muito com a política hoje em dia, não é? Pode falar um pouquinho sobre isso, a questão do cara, tipo, do nada vira um cara de direita e não estudou nada, não se aprofundou em nada, não sabe a essência de nada, já se rotula de uma forma e sai aquilo dali, mata por aquilo dali e morre por aquilo dali. Só um ponto antes de você entrar, Ricardo, sobre essa questão das virtudes cardeais aí, estoicas, e também toda a fala do Brian aí, a última fala dele, cara, simplesmente essas virtudes cardeais, elas são desenvolvidas no silêncio, na contemplação, na observação, né, na respiração, em realmente você se afastar do todo por parte do tempo, né, em que você de fato observa a existência, observa a si mesmo e as coisas que estão ao seu derredor. Cara, só aí, né, fazendo isso repetidamente, diariamente, cotidianamente, liturgicamente, você desenvolve ao longo do tempo essas virtudes estoicas, né, essas virtudes cardeais estoicas, e simplesmente o mundo moderno, utilitário, progressista e materialista rui diante de ti, né, porque é um castelo de terra, e você vê que todo o labor, toda a luta, toda a busca debaixo desse sol, como dizia o grande e saudoso rei Salomão, é vaidade sobre vaidades, entende? Você começa a enxergar o fardo, a canseira, a lombeira que é esse mundo moderno, né? Aquilo que o ser humano tem erigido, aquilo que o mundo moderno tem deidificado. E quando você de fato faz tudo o que vocês falaram nessas últimas falas, você chega à conclusão de que essa vaidade não vale a pena. E é quando você realmente alcança a liberdade pelo desapego e pela paz interior. Paz mental, principalmente, né? Espiritual. Não, é justamente essa questão do... Você havia comentado sobre o lance da política, né, da falta de aprofundamento teórico nas ideias que defende, né? Como nós estamos numa sociedade imediatista, poucos são aqueles que leem de forma refletida. Na verdade, acho que tem até pesquisas dizendo que mais de 70% das pessoas que consomem notícias só compartilham pela manchete, nem acessam o artigo, quanto mais leem livros densos ou livros sobre aquilo que dizem defender. Pô, até, por exemplo, um conservador, né, atual, né, um cara que é governista atualmente, pô, porque o cara leu Burke, o cara leu Chesterton, o cara leu Scruton, o cara... Não, cara, o cara não leu, o cara tá... Até esse vídeo aqui, poucos ouvirão esse podcast aqui até o final. Até o final. Por quê? Porque é a demanda, é a mente a mil. Bom, beleza, eu já entendi mais ou menos qual é o próximo produto. O cara vai lá e tá na prateleira do mercado, sabe? E aí ele vai pro próximo, e é o fast food do conhecimento. O cara não quer ler, o cara não quer... o cara não lê de forma... Muito bom, fast food do conhecimento. O Instagram virou muito isso, né, cara? Porque o cara ele vai rolando aquelas páginas lá de desenvolvimento pessoal, essas coisas assim, que tem aqueles textos nas imagens. Virou basicamente isso.
a foto do Jason Statham com uma frase de efeito, né? Ou do Thomas Shelby aí com uma Exato. frase de efeito. O Instagram virou a nova biblioteca lá, os caras ficam lá. Antes da guerra eu sofria, agora eu sou frio, sabe? É a versão feminina da motivação genérica, né? E ainda tinha uma reflexão ali no Instagram, porque tem pelo menos um texto ali embaixo pra você ler, né? Só que agora chegou a nova modalidade, que é a modalidade do TikTok, do Kawaii, que inclusive o Instagram integrou também, né? Que são os Reels lá, né? E agora o negócio é cada vez mais rápido, tipo 40 segundos, 20 segundos, você tem que ver o mais rápido possível esse conhecimento. Você tem que absorver o mais rápido possível. Já pula pro outro, como você falou aí, o fast food do conhecimento. Não, justamente, cara. Até quando tu tá na Netflix ou nesses streaming, né? O crédito nem pode mais passar. Os créditos do final do episódio da seriado. Tem um contador do lado falando, ó, daqui a 10 segundos começar o próximo episódio. O cara não pode nem pensar em ir no banheiro mais, porque se não tiver aquele hiperestímulo... Exatamente isso, cara. O negócio tá sinistro. Vou trabalhar daqui a 5 horas. Putz, cara, melhor desligar a série agora e tal. Tá legal. Teve um gancho no final, né? Que é isso, é o gancho no final do episódio, né? Pra tu linkar com o próximo. Às vezes é um gancho falso, quando não acontece nada, mas é pra você se manter ligado lá e tal. E aí, você chega no próximo, era false flag. Caramba, voltou 0 a história, mas enfim, já tô aqui mesmo. Tu fica mais 1h30 consumindo um episódio de uma série que tá te enrolando e você quer ver o que aconteceu com a fulana da série, da novelinha romântica, no meio de uma trama chata, assim, qualquer tipo de coisa. Aí o cara vai pegar um livro, não é? O cara vai pegar um livro para ler, alguma coisa assim para estudo, né? Mais denso. O cara não consegue passar da primeira página. O cara não consegue passar da primeira página. Porque a leitura é uma prática ativa. Aí tu pega... Não, aí você pega esse cara aí tu coloca aí uma Suma Teológica na modelo de Santo Tomás, um Ente-Essência, um Confissões, você bota uma Ilíada, uma Odisseia. Mano, os caras vão achar a coisa mais chata do universo, pai. O programa é um poema épico, não tá nem escrito de forma não tem nem ganchos, a lógica é outra. Não tem, Divina Comédia. O que vai acontecer agora com Dante no quinto ciclo do inferno, não sei o que. Não tem esse negócio. É tipo, você tem que ler e se tu boiar e ler no automático, como ler Harry Potter, tu vai se perder na quinta estrofe do negócio, sabe? Cara, então... uma coisa que eu percebo, cara, o Viking, como ele é cristão, ele com certeza já percebeu isso também. Não sei se você também é cristão, Ricardo. Eu não sou cristão, mas eu já frequentei muito igrejas, né, principalmente evangélicas. E uma coisa que é perceptível lá é que a grande maioria das pessoas ali, cara, não conhece o que eles estão seguindo, nunca leram a Bíblia, cara. Nunca leram a Bíblia. Religião delivery, religião, tipo esse negócio aí mesmo, que você falou. Tá ligado? Mano, eu preciso de uma religião. 90% do evangelicalismo não conhece 90% do evangelicalismo não conhece as Sagradas Escrituras, nenhum livro. Nunca leu nada. Tem gente que se diz cristão e morreu sem ler um livro da Bíblia. São os NPCs da igreja, né? NPC é ótimo. Eu que narro RPG, eu já há anos aí, já peguei de cara a referência. Tem uns NPCs da faculdade, tem uns NPCs aquele cara que estuda o negócio da faculdade, mas nunca vai nada além, né? Nunca estuda nada além de forma autodidata, não estuda nada. Só pegou aquilo dali, isso aqui e acabou. É o quadrado ali, o cara tem um quadrado na cabeça, a cabeça dele é fechada, né? O cara não pode ver nada além disso. Ele só estuda através das xerox, dos recortes do professor, né? Das xerox que o professor manda ele tirar nas xerox da faculdade dele lá. É a mesma analogia com o pastor, né? Ele só lê a Bíblia através da interpretação do pastor, né? Do salmo que ele recortou para dar o sermão motivacional do dia. Tá, mas e aí? As pessoas não se preocupam em defender a sua fé através da razão, é a chamada de apologética, né? Pô, e se alguém me questionar sobre isso? Como é que eu vou me impor? Como é que eu vou expandir o domínio da minha fé na realidade? Eu vou ser encurralado sempre que alguém falar... Exatamente. Se Deus existe, por que tem mal no mundo? Sabe? Aquelas perguntas de quinta série para provar que Deus não existe. Tá? O cara aí, não sei. Pastor, qual é a pergunta básica, o cara se perde. O cara se perde e vira ateu, vai para outra religião. Tipo, vai pulando, tá ligado? Vai pulando, porque o cara não... É isso que você falou mesmo.
É o fast food da religião. Cara, e vocês sabem o que me deixa apavorado, assim, cara? Eu falo assim com o coração partido, porque é uma realidade. Isso é um conceito, né? Eu cheguei a essa conclusão. Cara, eu sou um cara que realmente gosto de estudar, já estuda longas datas mesmo, sabe? Assim, de forma sistemática, de forma chata mesmo, ortodoxa, sabe? E, cara, às vezes eu pego umas obras clássicas, eu falo, caramba, eu sou analfabeto, velho. Eu sou analfabeto. Aí eu fico pensando, eu faço uma perspectiva, né? De tudo que eu já passei, de tudo que eu já estudei, de noites e dias e noites aí, em claro, bebendo café igual um zumbi na madrugada. E, cara, aí eu faço uma perspectiva do mundo moderno. Eu falo, cara, esse é o ponto negativo do conhecimento, da sabedoria, porque, cara, é, eles te jogam numa fossa e se você não tiver uma mente, se você não tiver um espiritual bem ali alicerçado, né? Como você mesmo disse, Brian, a minha fé me ajuda muito nessa caminhada, mano. Aí acontece essa escola alemã mesmo. É Cioran, Nietzsche, é Schopenhauer. Por quê? Os caras chegaram à conclusão de que tudo isso aqui é tenebroso. Entende? É tenebroso. Aí você ainda faz a perspectiva com o momento atual da vida e o que as pessoas estão abraçando, o que as pessoas estão vivenciando. Meu Deus do céu! Assim, é uma distância intransponível de uma coisa para outra, sabe? De certa forma, a pessoa ela lê um material desse e ela entra numa bolha, né? Uma bolha filosófica, uma bolha de pensamento. E ela continua lendo outros livros que concordam com aquela ideia do primeiro livro. Então a pessoa ela evita ao máximo possível ler o oposto daquilo que ela acredita. Depois que ela cria a crença dela, ela evita ao máximo, é natural do ser humano, né? A negação. Ela vai evitar ao máximo possível ler aquilo que vai de contra o que ela leu lá no livro anterior, a crença que ela formou. Aí às vezes ela acaba saindo dessa bolha e ela lê algo que é contra aquilo, que vai de contra aquilo, e entra em outra bolha. Então o cara quando vai ver, ele já está em outra bolha. Então o cara antes ele era ANCAP, depois ele vira a terceira posição, depois ele vira de direita, depois ele vira... É assim mesmo, cara. O cara vai entrando em bolhas, né? Em bolha. Às vezes ele vai encontrar alguma coisa que ele vê ali que realmente faz sentido para ele. Mas eu acredito que isso só vai vir por meio de uma reflexão muito grande, tá ligado? Sobre aquilo dali, uma auto-observação muito grande. E é uma coisa que ninguém faz, então as pessoas só vão de modinha em modinha, pulando de uma bolha para outra. Não, muito bom, muito bom. Só rapidinho, Ricardo. Isso que você falou é muito interessante, Brian. Aí já te passo a palavra já, Brian. Ô, Ricardo. Isso que você falou é muito real, Brian, é muito real. E eu vivenciei e vivencio isso na minha vida, né? Não que eu deixei de estudar outras coisas, né? Porque eu, de certa forma, assim, eu meio que estudei, assim, razoavelmente as religiões mais difundidas do mundo, também toda essa questão, a ciência política, né? Principalmente por causa da faculdade de Direito, eu me interessei muito aí pelas ciências políticas, pela metapolítica, né? Enfim, depois que eu segmentei, de alguns anos pra cá, eu realmente quis me aprofundar, cavar fundo aí na minha crença, né? Que no caso é o cristianismo. Eu comecei a descer mais fundo, realmente buscar lá os pais da igreja, realmente buscar o pensamento, a teologia, o estudo da alma, né? Toda a teologia, né? Toda essa complexidade teológica. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais feliz e muito mais... o meu pensamento ele é muito mais claro, muito mais robusto. Ele faz muito mais sentido porque é um conhecimento segmentado, é um caminho que eu sigo já há muito tempo e que ele é florido, né? Tem a sua chuva, tem as suas dificuldades, tem as pedras no meio do caminho, claro, mas não é uma colcha de retalhos, igual você querer abraçar todas as filosofias de forma superficial e achar que você tá piorando, você está se desgastando, você tá pior do que você estava antes sem ler nada, entende? Então, essa segmentação ela é muito importante, mas para você ter o senso crítico de fato de conseguir segmentar um estudo, você precisa passar por essas colchas de retalho e ver aquilo que faz sentido para você. E, cara, essa conversa nesse estágio que nós estamos aqui é uma distância também intransponível da realidade do ser humano moderno nessa terra. Porque, cara,
O que esses caras estão falando, velho? Segmentar estudo, você pegar uma coisa e descer até o fim, você cavar a fundo até achar a joia de maior valor. O que esses caras estão falando, velho? Eu quero aqui curtir meu kawaii, eu quero aqui curtir meu TikTok, pô. Os caras já estão esperando o próximo anúncio do TikTok aqui no vídeo aqui. Não, pô. Cara, nem fala, cara. E é essa ausência, né, dessa camada espiritual profunda, né, de ter a questão da fé enraizada na sua vida, espiritualidade ou metafísica, de saber defender os seus princípios, né, e não apenas ficar como jargão social, eu vou defender a família. Pô, qual família? A moderna, a nuclear americana dos anos 50? Ou a tradicional milenar das antigas religiões e tal? Então, assim, até para isso fica um termo vazio. Família, defender o que é... Vamos voltar a ser o que é homem, tá? Mas que tipo de homem? Vamos definir. Porque se tu não define um objeto de estudo... Você vai perguntando o cara vai se perdendo, né? Vai se perdendo. Tá, qual homem? O homem que... Aí ele trava e fica nisso, né? Qual família? A família é... Aí... É bem aquela parada que o Mamãe Falei faz, né? Aquela parada que o Mamãe Falei faz lá nos vídeos dele lá, né? De sair e perguntar quem tá na manifestação. Os caras estão se manifestando, saindo de casa pra poder gritar e não sabem nem o que tá fazendo lá. Exatamente, né? O lance do estudo raso que o Guilherme comentou na faculdade, né? O que acontece também nas igrejas, né? O professor na faculdade dando uma xerox pro cara ler, o recorte do livro, ele acha que já leu o livro. Como o cara na igreja, né? O pastor... fez um recorte da Bíblia, né? Leu ali um trecho e ele acha que leu a Bíblia porque o pastor falou com ele da Bíblia. Então, assim, ambos imbecilizados pela falta de pegar uma autonomia de estudo, né? E tal, e de pegar e de estudar, né? E sem essa camada espiritual, né? Você vira séria, né? Que quero dizer, camada espiritual séria, você vira o que vocês estão comentando aí pela tangente, que é o cristão de IBGE, né, cara? O cara é cristão porque sim. Tá lá na estatística, 90% dos brasileiros são cristãos, tá bom. Aí vai perguntar na rua o que eles defendem. Meu Deus, que absurdo. Tá na Bíblia, que você diz que segue, você não é cristão. Mas isso não. Quer dizer, é seletivo, né? É o self-service ali, né? E hoje em dia tem um cristão progressista, né? Cristão progressista. Enfim, né? Católicas pelo aborto, né? Meu Deus do céu. Enfim, né? Que são essas questões, né? E aí tem essa deficiência, e aí beleza, mas para onde eu devo olhar para encontrar esse norte, né? Espiritualidade é um termo muito vazio, genérico e tal. Bom, além do exame de autoconsciência, né, que o monge comentou, muito bem comentou, né? Bateu na tecla certo, né? Olhar para dentro antes de tudo, né? Exatamente, olhar para nós mesmos, coisa que o estoicismo, né, incentivou e a brilhantar ainda mais a filosofia cristã, que crescia, né, em paralelo ali no Império Romano e tudo mais, né? Sobretudo sob ali as razões do Marco Aurélio, né, que tinha uma relação bem complicada e conflituosa com o crescimento do cristianismo naquela época. Mas, então, como resgatar? O que resgatar? Aí não tem jeito, cara. Você não vai resgatar o que é o homem olhando no top 10 celebridades ou os atletas mais fodas do esporte pra imitar esse cara, eu vou imitar aquele cara. Você tem que ir pros clássicos, não adianta. É aquilo que o próprio Guilherme comentou, né? São os clássicos do passado. A Odisseia, os livros das mitologias antigas. Pô, em vez de aprender com, sei lá, com o Neymar, o que é ser homem, com os irmãos Neto, o que é ser homem, cara, lê as sagas nórdicas, cara. Pô, vê o que Siegfried fez no momento de conflito com o dragão, sabe? Esse tipo de coisa, essas analogias, né? Ou como Cristo enfrentou a morte, né? Quando ficou os 3 dias, né? na caverna, na gruta, né? Antes de ser revivido. Ou a jornada de Hércules, os seus 12 caminhos, cara. É isso. Eu acho que, Ricardo, eu acho que uma coisa mais tangível, assim, por assim dizer, com relação à masculinidade, que a gente pode falar, sim, mesmo sem analisar outros homens, é importante entender que a masculinidade, o principal foco da masculinidade é a proteção, né? É você proteger o seu ambiente, de proteger a sua família, ou você mesmo da catástrofe, da guerra, de um invasor.
Então, a masculinidade, ao meu ver, ela surge a partir disso, né? Da proteção, de você se tornar mais viril e você se tornar alguém mais preparado para proteger o seu ambiente. Você tem alguma coisa aí a falar com relação a isso? Bem, concordo contigo. A questão é que a modernidade tornou a ideia de proteção inútil na vida imediata. Então, quando você fala para um cara, você tem que ser forte. É uma ilusão, né? É uma ilusão de que nós não precisamos disso, porque na verdade precisamos, né? Porque pode acontecer alguma coisa de uma hora para outra. Exato, mas é aquilo, né? A emergência não aparece vista aos olhos. O cidadão médio não consegue perceber essa emergência, essa coisa surgindo de fundo, né? Vindo. Então ele abaixa a guarda, é aquilo, né? Da tecnologia, da informação, do conhecimento inútil, do entretenimento, vai amansando teus instintos. E aí, né, gera até... a galera da Red Pill já acaba virando Black Pill, né? O cara, que venha logo uma guerra pra gente entender o que é, sabe? Desejar o mal já. Exatamente, né? Você não consegue defender a masculinidade de forma transcendente, e aí você tem que usar exemplos no mundo real para você poder falar, lá como a gente precisa, a guerra lá. Tá, cara, mas aqui no Brasil, eu sei lá, no meu loop aqui de seriados e comida barata, eu não posso fazer isso. Então, o cara não vai entender esse imediatismo, e aí ele vai acabar baixando a guarda, até de fato rolar uma guerra de fato, você ser convocado de fato para entender, mas aí gera aquela necessidade pelo fim, né? O Messias do Black Pill é a guerra, né? É o colapso, para ele se provar provar a tese dele, viu? Eu estava certo, e aí queimar, se redimir, queimando. Mas se a galera, é óbvio que isso não vai acontecer, é óbvio que isso não vai acontecer. Se a galera tivesse a parcimônia de examinar todos esses mitos que você acabou de citar, Ricardo, esses projetos, essas maquetes de homem, eles iriam entender que a masculinidade ela vai infinitamente além do que esse breve resumo que o Brian deu aí. Só que o que cabe a esses homens pérfidos, medíocres, pequenos de hoje é exatamente isso. O que é a masculinidade hoje? É treinar, é comer pra ficar forte, é cuidar de mulher, é ter filho. Masculinidade o cara, é isso. Tem que pegar, é isso. Exato, o cara pega a coisa mais tangível, mais o que dá pra observar. Faz parte da masculinidade isso, mas isso aí, cara, é 5% do que é de fato ser homem. Exato. A mística, a simbologia, toda essa questão dos sinais, né? O espírito do homem, a alma do homem, cara, é um negócio infinito. E se esses cornos, eles lessem essas obras, eles iam emergir num mundo tão belo, tão real e tão vívido da masculinidade, que eles iriam olhar essa masculinidade pregada na modernidade, eles iam ter nojo. Essa é a Red Pill que esses caras... mas não vão ler por quê? Porque eles querem ver. É fofoquinha, é tretinha. É o que esses bosta passam o tempo fazendo, velho, entendeu? Eu não aguento, mano, não aguento. Não, mas da mesma forma que as orelhas do lobo lá, né, ficaram baixas por causa da domesticação, o homem ele está se tornando cada vez mais domesticado. Não só a questão da mídia, mas também tem a questão da alimentação do plástico, né, da questão do estrogênio lá, está tornando o homem cada vez mais afeminado em todos os sentidos. Então o que nós iremos ver aí para frente, se não tiver uma guerra e destruição como os Black Pilados querem aí, se a gente não ver isso para frente e continuar isso aqui durante muito tempo, o que a gente vai ver vai ser uma transformação até biológica. E na verdade a gente já está vendo, né? Homens que por vontade própria estão aí se tornando aí mulheres, né? Ou às vezes não por vontade própria, às vezes por imposição. Sim, é muito isso. É por isso que eu insisto nessa camada espiritual, porque a guerra que você espera, o homem, né, que o Black Pill, né, não vocês aqui, né, mas o homem Black Pill espera, não vai acontecer. Ela, assim, há uma possibilidade, mas não vive em função dela. Essa é a questão.
Essa é a questão. Não é uma escatologia. Você não vai ver o fim dos tempos no seu tempo de vida. Então, como eu vou manter essa guarda alta, né, sobre o que é o homem, sem essa guerra que não chega, né, sem esse imediatismo, sem a bomba caindo do lado da minha casa, eu entendendo que eu tenho que proteger minha família e tudo mais. Pô, aí que entra a camada que o cara quiser, ele pode se mudar agora mesmo lá pra Palestina. Pois é, mas não faz, né? Ele é o Black Pill da internet, é o cara que é o seu, é o virilzão da internet e tudo mais. Não é, ele não quer ser, ele não quer seguir esse carro. É só uma forma dele ter um messias negro, né? Que vai chegar, o Black Messiah, que vai chegar e ela tá vendo, finalmente a guerra chegou e tal, os Estados Unidos, acompanhando o noticiário geopolítico só para ver se vai acontecer alguma coisa. É aquela ânsia só, é só uma ânsia. É isso, é o que restou a esse cara. Então, sem essa camada espiritual, a sina do Red Pill é virar Black Pill. Não adianta. Ele vai ver tudo, ele vai ver você como um algoritmo. Vocês aqui, eu... qual é o seu VSM, valor de mercado sexual? Você tem 10 pontos porque você é bonito. Você tem 5 pontos porque você tem shape. Você tem mais 10 pontos porque você tem um carro do ano. Você vai virar um algoritmo. Você é a biomáquina. Você, beleza. Então, você é capaz de pegar uma mulher. Bem-vindo ao sistema. Você vai entrar, vai pegar a mulher... E o cara que não tem isso vai tentar ganhar para pegar a mulher, mas isso não vai preencher ninguém. Isso é uma lance de adolescência, de juventude. Vai chegar nos 30 e pouco, o cara vai olhar, puta merda, cara, que vazio, mano. É a quarta mina que eu pego no meio, sabe? E aí? Pra onde é que minha vida tá indo e tal? E ele vai virar Black Pill, vai querer se fazer valer a partir de um futuro negro, de um futuro obscuro, que não vai chegar. Então, assim, e aí rola esse lance, né, de você conseguir resgatar através dessa espiritualidade os exemplos, né? Porque como, assim, o ideal, assim, aí, né, é você ter a estrutura familiar, onde o seu pai já tem esses valores consigo, e aí você veja na prática o que é um homem agindo, como um homem trata uma mulher e tudo mais. Você, tá, papai e tal. Mas, pô, cara, 60% da geração, já dizia o Clube da Luta aí, né, são uma geração de homens criados por mulheres, e continua depois, né? E será que é de uma mulher mesmo que a gente precisa, né? Apesar disso. E então, assim, o cara não tem, ele só tem os ídolos. E aí ele vai ter que recorrer, infelizmente, ou não, felizmente, né? Que é um caminho, à espiritualidade, para entender, caraca, cara, olha lá, o Cristo, como ele agiu em tal situação, ou olha lá como aquela figura mitológica agiu, porque ele vai olhar e vai ver só os top 10 artistas, top 10 influencers, os top 10 YouTube Steam, e não vai ter esse espelho. E em casa o pai é ausente, o pai é responsável, né? O adolescente criança, o adulto criança, né? Se ausentou, comprou o derby e meteu o pé, enfim, comprar o cigarro lá, o Hollywood, o Marlboro, e meteu o pé, porque quer ficar com a segunda família, sabe? E aí largou o moleque lá, e ele vai olhar ao redor dele, o que é ser o homem. Então tem muita coisa errada aí, mas essa ideia de dividir, né, de buscar essa inspiração em modelos atemporais é o que resta para o homem que não tem a família. E a partir dali tentar, no seu microcosmo, criar ali um núcleo familiar saudável, escolher uma mulher pelos critérios certos e ter, né, ele ali, na vida prática dele, sem ilusões geopolíticas que o mundo vai acabar, mudar, né, o mundo a partir do seu microcosmo, né, com o pé no chão, na vida real dele cotidiana, com uma mulher decente, criando filhos, sendo um pai presente, o pai que ele não teve ele ser, né, e coisas do tipo, né. Uma fala final aí, Ricardo. Recado final, quero apenas agradecer ao Monge e ao Guilherme, que a priori que fez o convite, né, e olhou o canal, curtiu o conteúdo e, portanto, acabou tendo esse contato comigo. Então, agradeço bastante, uma conversa bem produtiva. É bom ter companheiros alinhados, né, em pensamentos, não concordando em tudo, mas em vários graus. E a ideia não é concordar com tudo, mas ter essa base, princípios em comum, e aí as discordâncias vêm a partir deles, né, de como interpretar algumas outras questões eu acho que periféricas. Eu acho que o mais importante é a pessoa estar aberta à discussão, cara. Isso que é difícil hoje em dia. Ter pessoas que estão abertas a discutir, a conversar, a debater, sem levar para o lado pessoal, sem levar para o ego. Não, com certeza, com certeza. Então, só tenho a agradecer ao espaço aqui, a conversa foi muito bom, endosar algumas questões, absorver outras, e que o público também tenha curtido e conseguido aprender bastante aí. E não perca nos próximos cortes do Viking aí, mais trechos aí sobre essa live que vai derivar com certeza. Então, pessoal, vou estar terminando aqui o podcast. Lembrando que os links dos canais vão estar aí embaixo aí na descrição. E é isso. A gente se vê no próximo.